O Evangelho é vida, glória a Deus. Essa noite de terça-feira, a gente estava acostumado a dar o estudo aqui, mas o Senhor me deu uma direção para poder fazer um desbloqueio em todos os sentidos na nossa vida. Um bloqueio é algo que atrapalha a gente. Nós somos um rio, mas quando alguém coloca a pedra lá em algum lugar do rio, se torna um bloqueio, ele não flui. Não flui. Uma fonte precisa estar protegida, porque se uma vaca, um boi, for beber água numa fonte, e esse boi ou essa vaca pisar na fonte, aquela fonte fica comprometida. Aquela fonte para de jorrar água como deve jorrar. Ela ainda continua jorrando água, mas com mais dificuldade, porque o boi ou a vaca foi lá e pisoteou o lugar de sair a água. A água existe, a água está ali, mas há um atrapalho. E esses atrapalhos que existem na natureza são parábolas para mostrar os atrapalhos, os bloqueios que existem dentro de nós, dentro de cada um de nós. Eu estou vivendo o Evangelho há 28 anos e eu me deparo com bloqueios. Às vezes eu estou falando alguma coisa, estou estudando, ouvindo e de repente eu reconheço um bloqueio. Eu reconheço que eu tenho um entendimento que está errado, ou um sentimento que está errado dentro de mim, e logo, agora, com a mente de Cristo, eu penso, opa, isso aqui está errado. Eu vou alinhar isso aqui agora. Eu paro e alinho. Eu confesso a verdade e oro. E se eu sentir resistência, eu expulso. E eu continuo confessando a verdade, até que eu perceba que aquilo saiu de mim. Existem muitos desses bloqueios. Existem muitos desses entendimentos que foram colocados em nós e está no nosso subconsciente. Nós temos pouca consciência das coisas. Nós não percebemos, às vezes, como nós agimos. Porque nós acostumamos a agir daquele jeito, costumamos a crer daquele jeito, costumamos a falar daquele jeito, costumamos a pensar daquele jeito e se tornou um hábito tão poderoso que se torna inconsciente. Então existem bloqueios em nós que são tão inconscientes que se o Espírito Santo não vir falar assim para você, ó, você está vivendo errado por causa desse bloqueio aí, você não consegue se livrar dele. Veja que os bloqueios, ele parece assim, a dinâmica dele é como piscar. A gente aprendeu a piscar em algum momento da nossa vida, a gente não sabe quando, só sabe que a gente pisca, mas a gente não fica assim, ó, preciso piscar para lubrificar meus olhos. É como a respiração, nós aprendemos a respirar e nós não controlamos, nós não ficamos mandando comando para poder respirar. Por exemplo, nós não falamos ao nosso cérebro, você está respirando? Não, nós respiramos. Porque nós todos os dias fazemos isso. Os bloqueios são isso. Todos os dias, sendo o que nós somos, falando o que falamos, produzindo o que produzimos, e se torna inconsciente, e nós não percebemos, nós não notamos. Então, hoje aqui, eu quero dar uns gatilhos para vocês, para nós, para a gente desbloquear a nossa vida em muitas áreas, em muitos aspectos. São nós, o mundo, a religião e o demônio, ele trabalhou ferrenhamente para a gente ser pessoas bloqueadas e não perceber que nós somos bloqueados, porque nós só deixamos de ser bloqueados o dia que nós descobrimos, que nós percebemos, que nós notamos, poxa, aí está aí o negócio. Olha o jeito que eu estou vivendo e eu nem percebi. Olha como eu penso. Olha como eu penso e eu nem percebia. Então, existem muitos bloqueios. Eu quero falar, e eu gostaria que vocês, enquanto eu falasse,
vocês fossem pensando em vocês, na vida de vocês, no comportamento do dia a dia. E aí o Espírito Santo, ele trazer para você a luz, você guarda, você segura, para a gente poder depois alinhar, orar. E aí eu vou ajudar vocês a tirar esses bloqueios, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se a gente tirar aqui bloqueios, irmãs, e vocês foram chamadas para prosperar, e a prosperidade não é dinheiro, a prosperidade é entendimento. A gente não precisa de dinheiro para ser próspero, a gente precisa de entendimento. E a gente tira os bloqueios da miséria, a gente começa a prosperar. A água começa a correr, é fluido, é rio. Nós não somos represas, nós somos rios. Se você tem doença, e é um bloqueio às vezes a doença, e você tira o bloqueio, é rio, você é curado. E em tantas outras áreas. Então, a gente precisa prestar atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção, para que pudesse ter a clareza, e através dessa clareza, a gente tirar essas pedras que estão nos bloqueando. Então, o primeiro bloqueio aqui, irmãs, eu queria que vocês pensassem assim comigo, né? Que eu sou homem, e às vezes eu tenho um tipo de fala assim, diferente da de vocês, né? Você lembra um dia que eu preguei e você sentou aqui, foi até bom sentar aqui, que já me veio um negócio na cabeça. Teve um dia que eu preguei assim, aqui eu estava aqui, e eu comecei a falar assim, das mulheres. Ah, mas e eu? Ah, mas e eu? Ah! E isso aí, você acabou o culto, você falou, nossa pastor. Você não falou? Sabe por quê? Olha só. Isso aí. Porque eu tenho um jeito, sou menino, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenho amor. É que eu não sou muito assim carinhoso. Ai, irmãs, mas o que importa é o amor. Então eu tenho um jeito de falar às vezes, que eu brinco, que eu falo algumas coisas meio, né? Minha mulher falou assim antes de eu sair de casa, mas você tem que ver o que você fala, porque às vezes você, né? É o jeito de falar, né? Eu não sou dócil, no fundo, bem lá pegando petróleo. Lá assim, lá onde não existe mais o magma da terra. Mas o coração, eu queria que vocês olhassem para mim no coração. Então o que eu vou falar, talvez eu vou falar algumas coisas aqui que vai irritar vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu amo vocês e que às vezes o que eu falar não é assim, nossa, entendeu, irmã? Não vou falar assim, mas é isso aí. É mais ou menos, é bem isso aí. Irmãs, e eu cresci num lar com duas varoas, né? Minha mãe, minha irmã. Eu casei, eu queria ter um filho menino de todo jeito. E não veio esse filho menino, veio essa da linda, plena, princesa da Disney. A Disney passou, não viu, se arrependeu. E a outra que está aí para algum lugar, né? Então, rapaz, é só mulher na minha vida, tá doido? Em casa. Então eu estou rodeado, né? Rodeado de mulher. Eu vou dar um glória a Deus com você, vai, para não ficar sozinho em glória a Deus, lógico, mulher é benção demais, é conta. Aí eu comecei a fazer a obra de Deus, vocês podem perceber que tem mais mulher na casa de Deus do que homem, não é? Tem muito mais mulher, assim, do que homem, então eu até assustei uma época com o comportamento das mulheres, porque eu olhava para as mulheres e falava assim, poxa, velho, as mulheres tudo louca da cabeça, onde tem mulher tem fofoca. Eu falava essas coisas antes. Onde tem mulher, tem intriga, velho. Ou entre os homens a gente reúne, velho. E eu falo assim, você é feio. E ele fala, você é 2 vezes mais feio. Nós ri, se abraça, chora. Junto depois tá tudo brincando. E aquela coisa bonita. Um sai depois zoando o outro. É time, o teu time não presta, o meu que presta. Nossa, uma bagunça, irmão. Jogando bola então, um xingando o outro. Acaba de jogar a bola, acabou ali no campo. Todo mundo deixa, senta num lugar, toma uma guaraná, racha de rir, pede perdão pro outro. E aí...
Eu olhando para o mundo feminino, eu falo, mas gente, mulher tem um problema uma com a outra, velho. Elas não se unem uma com a outra, nem com a bexiga. É por cor, é por... Ai, que me falou. Gente, é uma coisa assim, eu ficava admirado com o comportamento que as mulheres tinham, porque eu tinha um parâmetro do jeito que nós nos comportamos os homens. Porque é diferente, é muito diferente, né? Mas porque a mulher, ela é atacada. Primeiro, a religião, você pode perceber. A religião ataca mais homem ou mulher? O homem é calça comprida, não pode jogar bola, não pode ter barba. Ah, beleza, isso aí dá para fazer, não é? Agora a mulher não pode raspar o sovaco. Irmã, vocês podem sim, porque aqui é permitido, tá? Ou mulher não pode rapar a perna, mulher não pode cortar o cabelo. Se a mulher tem um cabelo meio assim, ela quer ter um cabelo meio assim, meio lisinho, não pode fazer a chapinha, não pode fazer o alisamento, não pode fazer a progressiva, não pode fazer a intensiva, não pode fazer nada que é siva, que dá... Ou para vocês verem como que a religião oprime a mulher, tem que ser saia, dependendo do lugar, a saia tem que ser mais ou menos em determinado lugar. É muito doido, a saia é um saiote, igual o sumo sacerdote antigamente. Você viu como que é mais opressor para o homem? Para a mulher, desculpa, é muito pior, porque o diabo parece que tem uma raiva dos seis. Cada Eva, irmão, quem falou? Gente, pelo amor, irmã, essa Eva também é outra praga do Egito. Só sei que o diabo já viu que... Ele já pegou uma birra com a Eva já, né? Porque Eva quer dizer mãe de todas as criaturas. Eva quer dizer vida. O diabo falou, quer saber, eu vou acabar com a vida. E acabou com a Eva. E desde então, rapaz, meu Deus, que doideira é esse mundo feminino. Então, por ter já essa força espiritual contra as mulheres, tem mais do que sobre os homens, tem sim a religião, o mundo. Bom, aí dentro disso, né, a gente é bloqueado então, já desde de sempre por causa disso. O primeiro bloqueio que eu quero falar aqui, irmãs, é o vitimismo. Mulheres vitimistas. Então, eu sei que isso aqui incomoda um pouco, né? Porque a gente se sentir vítima é uma coisa que está em todos nós, mas é isso que eu queria, assim, que vocês pensassem no vitimismo. Porque o vitimismo, uma pessoa que é vitimista, ela acredita que o mundo está contra ela. Ela acredita que quando ela chega num lugar, aquele lugar está contra ela. Ela vai para outro lugar, aquele lugar está contra ela também. Aí ela chega na igreja, ela pensa assim, mas estão olhando meio estranho para mim. Sei não, esquisito. Ou seja, ela tem essa cosmovisão de achar que todo mundo tem algo contra ela, que todo mundo olhou para ela e viu a roupa dela, e viu alguma coisa nela, por que estava dando risada, quantas coisas já teve assim, né, de por que está olhando para mim. Então é um vitimismo assim de já por uma herança, achar que o mundo está contra você, e o mundo não está contra nós, não está. O vitimista pensa assim, estão contra mim, eu fui trabalhar naquele lugar, eu não prosperei porque lá aquele lugar tinham pessoas contra mim. Eu vim para a igreja, lá na igreja tem gente que olha torto para mim. Na minha rua eu mudei, mas o vizinho parece que tem algo comigo. É um vitimismo, onde vai tem um negócio de achar que as pessoas ou aquele ambiente está se opondo. Então esse é um vitimismo. Nunca tem culpa de nada. O vitimista nunca não assume culpa, porque tudo é culpa dos outros. Isso tudo é culpa de fulano, tudo é culpa de Beltrano. Ou seja, ele acha que o mundo está contra ele. Ele não assume culpa nunca, porque nunca se sente errado em nada, absolutamente nada, e vai fechando portas. Quem que fecha as portas? O diabo? Não, é o nosso comportamento.
Porque quando a gente tem esse tipo de comportamento, de achar que o mundo está contra nós, não assumir culpa, a gente exala uma energia que as pessoas ao redor, elas percebem que nós somos problema. Elas percebem que nós vamos dar problema naquele ambiente. Então nós fechamos portas com isso. Fechamos portas de promoções, fechamos portas, às vezes em outros lugares, porque a gente, mesmo que a gente não demonstra com o rosto, mas irmãos, nós somos energia pura, nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós moramos num corpo, o espírito produz energia, a alma produz energia, o corpo produz energia. Você pode ver quando você chega perto de alguém carregado, você se carrega também. Você chega perto de alguém triste, você sente a pressão da tristeza daquela pessoa, porque sentimentos, pensamentos, eles produzem uma energia que afasta as coisas de nós. Então o vitimismo, ele está sempre afastando as pessoas, porque ele não assume culpa e jamais pede perdão. Porque se você é vitimista, se você é uma pessoa que se sente vítima, você nunca vai pegar e dizer assim, eu estou errado. Não, você nunca vai ter força, capacitação de pedir o perdão. E pedir perdão é uma coisa maravilhosa. Pedir o perdão é uma coisa que devia ser princípio para nós. Independentemente se nós estamos certos, se nós estamos errados. Porque nessa história de estar certo, estar errado, irmão, está tudo errado. Porque ninguém sai vencendo se tem certo ou errado. Então esse é o vitimismo, ele não vai pedir perdão nunca, porque nunca ele vai assumir que o erro é dele. E uma pessoa que vive sem perdoar, é uma pessoa que está entregue a verdugos. Vocês sabem o que são verdugos? Quem sabe aqui levanta a mão e responde. Demônios que... na Bíblia fala de verdugos, que eram homens que andavam com chicote, prendiam as pessoas, ficavam chicoteando as pessoas, até elas pagarem o crime delas por chicotes. Aí Jesus fala assim, se você não perdoar, você vai ser entregue na mão dos verdugos. Você vê que tem pessoas então que elas estão sendo chicoteadas espiritualmente, a todo tempo, porque elas não têm o hábito de pedir perdão. Elas não têm o hábito, aí elas, 10 anos atrás, aconteceu alguma coisa na nossa vida, a gente não pediu perdão lá. Há 7 a gente não pediu de novo. Há 6 a gente não pediu. Há 4 a gente não pediu. Há 2 anos atrás a gente não pediu. Percebeu que tem uma trajetória de não pedir o perdão. E olha só, aí a gente fica preso espiritualmente naquele perdão que você não pediu, você não liberou de 10 anos atrás, o de 7, o de 6, o de 5, o de 4, o de 1, você vai continuar fazendo isso, e tua vida vai ficar completamente amarrada, porque a ausência de consertar, lá atrás de 10 anos, ela não some porque está passando os anos, ela continua ali. Então, está lá a marca espiritual, está lá o negócio, porque não tem o perdão. Então, irmãs, tem coisas que aconteceu na nossa vida, na nossa família, conosco, há tantos anos atrás, e a gente é ressentido ainda, e a gente não teve capacitação de pedir perdão, ou de pelo menos fazer uma oração e falar assim, ó, eu libero perdão para fulana, eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para cicrano, eu libero, aconteceu há 15 anos atrás isso, mas eu estou liberando, porque se aconteceu eu também tinha culpa nisso que aconteceu. A gente precisa assumir culpa, porque quando tem algum problema, não é só a parte de lá que está errada, a gente também teve alguma coisa que a gente talvez não viu. Então a gente precisa pedir perdão. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Quantos estão conseguindo entender? Diga amém. Vocês estão conseguindo entender que se sentir sempre lesado, se sentir sempre atacado, se chegar num lugar, se sentir sempre rejeitado, o problema está com a gente? Chegou num lugar, poxa, parece que todo mundo está me rejeitando. O problema está conosco. A gente precisa quebrar essa áurea que impede as pessoas de se aproximar de nós, porque esse sentimento, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, esse sentimento gera um campo magnético ao nosso redor, espiritual, e as pessoas não conseguem mesmo de fato se aproximar de nós, mas não é porque elas não querem, é porque nós mesmos estamos
exalando de nós esse cheiro, nós mesmos estamos manifestando essa energia negativa que afasta as pessoas, afasta coisas boas, porque quando nós somos vitimistas, quando nós nos sentimos vítimas de tudo e de todos, da sociedade, da família, dentro de casa, nós estamos expulsando as coisas que vão acontecer. Nós precisamos liberar isso. Então, essas pessoas são vitimistas, cheias de vitimismo, elas começam a gigantar as coisas, porque elas sempre andam sozinhas. Veja, tem gente que está na igreja, por exemplo, há 5 anos, não conseguiu fazer amizade com ninguém. Não, irmãos, não tem sentido. Por exemplo, eu estou num trabalho há 7 anos e eu não tenho vínculo de amizade com ninguém ali. Eu vivo sozinho. Se eu vivo sozinho, tem algo errado. A Bíblia diz assim, que aquele que busca viver sozinho, busca só os seus próprios interesses. Uma pessoa solitária é uma pessoa perigosa. Ela busca os seus próprios interesses apenas. É muito sério isso. Se você perceber, eu até estou ensinando isso para vocês entenderem. Quando vocês perceberem, se vocês não são assim, eu queria que vocês olhassem para vocês primeiro. Mas quando vocês veem uma pessoa que é sozinha, uma pessoa que não se socializa, uma pessoa que é distante, ela busca os seus próprios interesses. A Bíblia diz isso, a Bíblia não falha. As pessoas estão buscando seus próprios interesses. E aí como que vai agregar se só busca o próprio interesse? Se não agrega. Então, pessoa que é cheia de vitimismo, ela é solitária. E por ela ser solitária, ela é negativa. Daí essa pessoa ser negativa, ser reclamona, ser murmurona. Viu, nós marcamos 7h30. Começamos às 8h. Já encapetou. Já endemoniou, por quê? Negativismo. Meu Deus, ai. Tá chovendo amanhã pela manhã, que droga. Chuva é bênção, mas é negativo demais. Nada tá bom. Por que que as mulheres olham para o guarda-roupa, tem 1.800 roupas e elas falam assim, eu não tenho roupa. Esses dias a gente convidou alguém para ir na igreja, ela falou assim, mas eu não tenho roupa. Eu falei, nossa, você não tem roupa para ir na igreja? Vai pelada. Fazer o quê? Mas vai. Lá alguém vê roupa para você e te dá roupa. Ou às vezes tem 1.500 peças lá, tem 100 sapatos lá, a pessoa olha e não vê um sapato que lhe cabe. Porque é muito negativo, é uma áurea. Essas pessoas, elas vivem numa escuridão. É escura essas pessoas, por quê? É a vida, é o estilo, a maneira que elas decidiu viver. Daí, negativo. Você é uma pessoa negativa, que fala negativo, que reclama do sol, que reclama da chuva, que reclama de andar a pé, que reclama de andar de carro, que reclama com atraso dos outros, que reclama tudo, que tudo é reclamação, tudo é. Você é uma pessoa que tem uma maneira de ser que não agrada a ninguém. E aí você vai dizer assim, mas eu não vim para agradar ninguém. E aí você está errado de novo. Porque todos nós fomos chamados para amar uns aos outros. E quem fala essa abobrinha, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Não ama nem a si mesmo. Porque para você amar alguém, você precisa amar você primeiro. Então, conclusão. Negativo. A pessoa negativa bateu o pé na quina ali. O dia dela inteirinho é maldito. Porque ela potencializa coisas pequenas. Fica potencializando situações pequenas. Uma palavra que alguém diz é uma palavra potencializada dentro dela. A pessoa falou uma coisa pequenininha, mas dentro dela teve um eco tão grande, soou tão gigantescamente que, uau, meu Deus, olha o que falou para mim o dia inteiro. Aquele troço que alguém falou para ela. Ela potencializa, porque negativista, a pessoa que é cheia do negativo, ela fica potencializando as coisas que ela vê, as coisas que acontecem com ela. Se furar o pneu, então, nossa, minha vida é uma droga mesmo, até o pneu furou. E às vezes é benção o pneu ter furado. Você ia morrer lá na frente e o prego te salvou.
Nós precisamos quebrar esse troço aqui. Porque senão a gente vai ficar orando por coisas, recebendo outras. É o bloqueio. A gente até pede e Deus dá, mas só que para no bloqueio da nossa maneira de ser. Aí essas pessoas são sozinhas, são negativas, são potencializadoras de problemas. Conclusão, estima baixa. Não tem autoestima, tem baixa estima. Porque chega num lugar, não tem socialismo com as pessoas, não está no social. Vai para outro, isolado de novo. Acontece as coisas, potencializa. Nunca assume culpa, não pede perdão. Você acha que uma pessoa dessa, ela tem autoestima? Não, ela é sozinha. Ela fala, mas eu prefiro ser assim, mas é mentira. É outro bloqueio mentiroso, porque com os bloqueios tem mentiras. Ninguém quer ser assim. Aí a pessoa se sente mal. E aí quando chega alguém que tem uma estima normal, incomoda, irrita. A gente pensa que as pessoas são soberbas, porque as pessoas estão normais, e elas são normais, e nós somos anormais, e daí a gente pensa que os normais são soberbos, porque eles estão dizendo coisas que eles são, e a gente não é aquilo, e a gente não consegue ser aquilo, e acaba sendo mentira a gente dizer, mas eu não ligo, porque liga, e a gente acaba tendo uma inveja de outras pessoas que conseguem ser, e aí a gente fica com aquela estima baixa, e quem tem baixa estima, tem carência de afeto, tem carência. Muita carência. Muita. Todo mundo tem carência. Mas tem gente que tem carência nível assustador. É um nível assustador de carência. Mas como a pessoa é negativa e como a pessoa vive sozinha, ela vive numa situação muito difícil, porque a estima dela é baixa, ela não consegue olhar no espelho e se sentir bonita, ela não consegue chegar num lugar e ser bem recebida ali, e ser amada naquele lugar. Ela está num lugar, ela causa problema, ela está no outro lugar, ela causa problema, acontece alguma coisa, ela potencializa, alguém fala uma palavra, ela interpreta assim, nossa, está contra mim, o mundo está girando contra mim, o que eu fiz, eu joguei pedra na cruz, será que o meu destino é esse? Aí vem carência, porque pessoas sozinhas não têm amor de amigos, e também não consegue ter amor de pessoas que estão perto. Então uma pessoa que não é amada, uma pessoa que não consegue ser amada por ninguém porque ela bloqueou. Veja, irmãs, não é as pessoas que não nos amam, nós bloqueamos as pessoas de nos amar. Nós vamos inverter isso, parar de fazer igual Adão. O que aconteceu? Foi a mulher. Nós precisamos assumir nossas culpas, falar assim, as pessoas não conseguem me amar porque eu as bloqueio para isso. O bloqueio não está nas pessoas, o bloqueio está em nós que infelizmente bloqueamos das pessoas nos amar. Mas aí nós gostamos de terceirizar a culpa, e nós temos que parar de terceirizar a culpa, porque o vitimismo é isso, não assume culpa, fica terceirizando culpa. E toda vez que a gente terceirizar a culpa, seja no espiritual, no matrimonial, no financeiro, no social, nós vamos estar sendo uma vítima, nos sentindo vítima sempre. Então é o primeiro troço maldito, que a gente precisa olhar para dentro de nós e confessar a verdade, e assumir primeiro, quebrar esse tipo de vida, porque tem gente que vive assim há 30 anos, porque tem 30 anos e 30 anos está vivendo como vítima. Lá em casa meu pai gostava mais do meu irmão, era vítima. Lá em casa meu pai dava presente para o meu irmão e dava outro tipo de presente para mim, vítima de novo. Lá na escola a professora dava atenção para todo mundo, quando chegava em mim, nossa, não era a mesma atenção. Eu fui treinar na academia, o personal deu atenção para todo mundo, mas para mim ele não me deu atenção. Não sei o que acontece comigo. Gente, é assim que o diabo quer que a gente viva, porque desse jeito nós não vamos chegar a lugar nenhum, no reino, nas finanças,
na vida. Irmãos, irmãs, né? Nós somos os senhores da nossa vida. Nós somos os dominadores da nossa vida. Quem é senhor não se sente lesado. Nós precisamos quebrar esse speed coitadinhos que nós temos. Tadinho de mim. Olha só o que eu passei. Eu conto a minha história. Até o cavalo do charreteiro chora. Olha, eu conto a minha história, dá para escrever um livro, uma novela mexicana. Irmão, se eu quero dizer a verdade mesmo, ninguém está nem aí para a tua história. Porque todo mundo tem uma história de derrota. Que as pessoas querem ver é vitória. Porque são poucos que têm vitória. Ninguém está nem aí para a tua história. A verdade é essa, ninguém está nem aí para a minha história. Mas você era um moleque doente, não sei o quê, ninguém está nem aí. Que as pessoas querem saber se eu fui curado. Eu era um pobre, um miserável, um desgraçado, um cego, que as pessoas querem saber se hoje você está vestido, você vê se você é próspero hoje. Não é a nossa historinha que a gente gosta de contar, é chorar, porque olha quantas coisas fizeram contra mim, quanta injustiça a vida me apresentou, quantas pessoas fizeram maldade comigo. Irmão, a gente precisa pegar tudo isso assim, amarrar, jogar e deixar levar e seguir nossa vida. Seguir nossa vida. Vou repetir de novo para vocês: ninguém quer saber da história da vida de vocês. As pessoas querem saber a vitória. As pessoas querem um resultado em nós. E nenhum cristão verdadeiro fica contando história de derrota. Porque todo cristão verdadeiro vive em vitória. Vence. Não fica com coitadismo. Ai, que dó, que pena. Sério, fizeram isso com você? Poxa. Não. Você não vê nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus nas escrituras fazendo um troço desse. Todas elas, todos eles pegavam aquilo que jogavam contra eles e faziam aquilo lá ser um degrau para eles ir para frente, para cima, para o alto. Então, nós precisamos quebrar isso, essa fraqueza que a gente tem. Bom, segura isso aqui então. Que às vezes inconscientemente, é aí que eu entro de novo, 1 a 2% da nossa vida é consciente, 99 a 98% da nossa vida é inconsciente. A gente anda mais pelo inconsciente do que pelo consciente. O consciente é aquilo que eu estou fazendo agora, eu estou consciente que eu estou falando com vocês aqui. Mas tem muita coisa para eu falar conscientemente com vocês que é inconsciente em mim. Meus gestos, minha maneira de andar para lá e para cá, isso é inconsciente. Eu não fico assim, agora eu tenho que andar. Já acostumei a ser assim. Esses 2% que é consciente, que eu estou falando aqui com vocês agora, com a sabedoria, com a mente, pensando, é o consciente. Agora todo o resto, eu estou no inconsciente, eu faço naturalmente. Por isso que a gente precisa olhar para nós e ver se nós somos esse tipo de pessoa aqui que eu estou apresentando, vítimas. Porque parece que não, porque tudo que é inconsciente parece que não. Uma vez uma senhora falou assim para mim: nossa, me deu labirintite te ouvindo. Falei: credo, nossa, você vai muito para lá e para cá. E eu achava que eu não ia. Falei: não, mas eu não vou tanto assim não. Falei: não, sério, olha, eu fiquei assim em você. Parecia jogo de tênis. Aí começou a gravar as pregações. Eu comecei a perceber que eu saía da filmadora. Não sei o que. Olha só, a mulher me falou. Pelo amor de Deus, você tem que parar mais, ficar mais quietinho num canto. Porque a gente não consegue te seguir assim, vai dando um vertigem nas vistas. Era inconsciente. Para mim, não, eu estava normal, eu estava fazendo aquilo normal. Veja, eu estou tentando melhorar, mas eu não consigo, tem que ficar andando um pouquinho, tem que... Aí alguém tem que falar para nós: você está vivendo como uma vítima, para. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, porque isso quebra o fluxo de derrota na nossa vida. Irmãs, pega se vocês são vítimas.